Aperte os cintos, amigo entusiasta do espaço, porque estamos prestes a descobrir os segredos celestiais que foram revelados este ano. De estrelas gigantes a moléculas orgânicas, 2023 está sendo ótimo para os astrônomos. Então, vamos nos atualizar sobre toda a emoção que você pode ter perdido nos últimos meses. Em primeiro lugar, descobrimos alguns verdadeiros monstros astrais. Imagine olhar para o céu noturno e ver estrelas que não são apenas grandes, mas absolutamente enormes. Os cientistas estão usando um telescópio especial chamado James Webb para explorar os primórdios do universo. E durante sua aventura, se depararam com estrelas antigas que são 10.000 vezes maiores que o nosso Sol. Sim, você ouviu direito, 10.000 vezes! Essas gigantes do mundo estelar foram algumas das primeiras estrelas a se formar no universo, bilhões de anos atrás. Imagine um aglomerado globular como uma enorme equipe cósmica, em que cada grupo consiste de 100.000 a 1 milhão de membros. Esses aglomerados são como reuniões familiares gigantescas, com todas as estrelas nascendo na mesma época. Mas o que torna esses monstros recém-descobertos tão especiais? Bem, seus núcleos, ou suas partes centrais, são muito mais quentes do que o que vemos nas estrelas atuais. Os cientistas acreditam que esse calor intenso pode ser devido à queima de uma grande quantidade de hidrogênio em temperaturas muito altas. É como se fosse um churrasco galáctico. Algo fascinante acontece nesses aglomerados globulares. As estrelas menores se chocam com as supermassivas e ganham energia extra, como um combustível. Mas aqui está a reviravolta. A maioria desses aglomerados está envelhecendo e as supermassivas desapareceram há muito tempo. Só podemos ver indícios de sua existência nos aglomerados que observamos hoje. Os cientistas os estudam apenas com os misteriosos vestígios de sua grande presença. A descoberta dessas estrelas monstruosas é extremamente importante para a nossa compreensão do universo. Se os astrônomos conseguirem reunir mais evidências para confirmar sua existência, seria um grande avanço. Nos ajudaria a aprender mais sobre os aglomerados globulares e como as supermassivas se formam em geral. Mas essa foi apenas a primeira descoberta fascinante de 2023. Embora a próxima seja um pouco triste. Sabe aqueles lindos anéis que fazem Saturno parecer tão chique? Bem, adivinhe só, eles podem desaparecer em um futuro não tão distante em termos astronômicos. A missão Cassini da NASA, que explorou Saturno de 2004 a 2017, reuniu alguns dados fascinantes sobre os anéis. Durante o grande finale da Cassini, quando ela fez algumas manobras legais entre Saturno, os cientistas notaram algo surpreendente. Os anéis estavam perdendo muita massa a cada segundo, toneladas dela. Isso significa que esse magnífico halo só permanecerá por mais algumas centenas de milhões de anos no máximo. Isso pode parecer muito tempo para os seres humanos, mas no grande esquema do universo é apenas um piscar de olhos. O importante é que aprendemos que anéis enormes como os de Saturno não duram para sempre. Eles acabam desaparecendo. Bem, pelo menos você e eu pessoalmente não veremos esse momento. Os cientistas têm uma teoria divertida sobre o que acontecerá quando os anéis sumirem. Eles acham que os outros gigantes de gelo e gás em nosso sistema solar, como Urano e Júpiter, também podem ter tido anéis enormes no passado. Mas, com o passar do tempo, se desgastaram e se tornaram mais parecidos com as faixas finas e estreitas de asteroides, como as que Urano tem agora. Os anéis de Saturno são feitos principalmente de gelo, mas também contam com uma pitada de poeira rochosa, proveniente de asteroides e meteoroides minúsculos que se chocam contra os objetos celestes e se fragmentam. É como uma tempestade de neve de partículas de gelo e detritos espaciais. A pesquisa também revelou que os anéis de Saturno surgiram muito depois da origem do próprio planeta. Eles ainda estavam se formando quando os dinossauros habitavam a Terra. Portanto, em termos de idade astronômica, são bastante jovens, com apenas algumas centenas de milhões de anos. Essa descoberta deixou os pesquisadores entusiasmados, porque significa que algo dramático aconteceu no passado de Saturno para criar esse impressionante disco de gelo. Mas trata-se de um mistério que está esperando para ser resolvido. Os cientistas querem descobrir o que exatamente causou a formação dos anéis e por que eles têm uma estrutura tão impressionante. Esperamos que consigam descobrir. Mas passando para algo mais otimista, temos outra notícia espacial empolgante. Recentemente, os astrônomos estudaram uma das galáxias mais distantes do universo e encontraram algo surpreendente: moléculas orgânicas. A galáxia em questão tem um nome longo, SPT 0418-47. Está localizada a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância do nosso pequeno planeta azul.
Você consegue imaginar essa distância? É a mais longínqua já conhecida, onde foram encontradas moléculas orgânicas complexas. É por isso que olhar para essa galáxia é como ver algo de quando o universo era apenas um bebê. Não temos ideia de como é agora. A luz que chegou até nós é de como ela era quando o universo tinha apenas 1,5 bilhão de anos. Imagine ser capaz de ver coisas de um passado tão distante. Então, o que eles acharam foi algo com um nome muito complicado, uma molécula de hidrocarboneto policíclico aromático, ou simplesmente HPA. Você deve estar se perguntando, mas o que é isso? Bem, adivinhe só, na verdade, você pode encontrá-la aqui mesmo, em nosso mundinho. Pode estar em coisas como a fumaça de motores de carros ou até mesmo em incêndios florestais. As moléculas de HPA são formadas por cadeias de átomos de carbono, e aqui está a parte super legal. São consideradas os blocos básicos de construção da vida. Imagine só, essas minúsculas cadeias de carbono sendo achadas em uma galáxia tão distante. É como encontrar uma agulha em um palheiro. Também descobriu-se que o gás que flutua por lá está repleto de elementos pesados. Isso é muito importante, pois sugere que muitas estrelas entraram e saíram de lá, criando todos esses elementos incríveis. Isso significa que essa galáxia também pode ser potencialmente rica em muitos outros. Essa descoberta abre um mundo de possibilidades e levanta muitas questões interessantes. Como essas moléculas orgânicas se formaram em uma galáxia tão distante? E já que estamos olhando para o passado, o que poderia ter acontecido com elas durante esse tempo? Poderiam ter evoluído para a vida? Estamos apenas arranhando a superfície das coisas incríveis que estão esperando para serem desvendadas. A propósito, se é tão longe, como os cientistas conseguiram descobrir algo assim? Bem, eles tinham um instrumento chamado Telescópio Espacial James Webb. Esse aparelho sofisticado foi lançado recentemente e tem superpoderes quando se trata de observar o universo. Então, quando estavam estudando essa galáxia distante, tiveram um pequeno problema. A luz proveniente desses objetos distantes era tão fraca que era difícil de ver ou detectar. Mas adivinhe só, eles tiveram uma ideia brilhante para resolver isso e usaram algo chamado lente gravitacional, que é como um poder especial da lente de aumento da natureza. Imagine duas galáxias alinhadas perfeitamente, como em uma sessão de fotos. A luz daqui está distante, a de fundo viaja em nossa direção, mas em sua jornada passa pela do primeiro plano, que é como uma lente espacial gigante. E adivinha o que acontece? A gravidade da que está no primeiro plano dobra a luz como uma lupa, tornando-a maior e mais brilhante. É como ter uma lente de zoom cósmica para nossos telescópios. Essa curvatura da luz cria uma forma muito legal chamada de anel de Einstein. É como um halo ou um anel de luz que envolve a galáxia em primeiro plano. Basicamente, é uma forma de a natureza exibir seus poderes mágicos. Com a lente gravitacional e esses belos anéis de Einstein, os cientistas podem ver objetos distantes com mais clareza e aprender coisas incríveis sobre o universo. E graças a tudo isso, conseguiram descobrir as interações químicas ocultas das primeiras galáxias. Não é incrível? Eles estão muito animados com essa descoberta. Nunca esperavam encontrar moléculas orgânicas tão complexas em uma galáxia incrivelmente distante. Quem sabe, talvez este seja apenas o começo de uma emocionante jornada cósmica. Portanto, mantenham seus olhos nas estrelas, companheiros exploradores do espaço. O universo é cheio de surpresas. E quem sabe que outras descobertas alucinantes nos aguardam lá fora. Esperamos aprender ainda mais no futuro.